Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar a apótema da pirâmide regular, tá? Então aqui tem um probleminha para a gente poder resolver. Então aqui eu tenho uma pirâmide hexagonal. Lembrando que pirâmide hexagonal significa que a base é um hexágono, tá? Então a aresta da base mede 9 centímetros e a altura 16 centímetros. Determine o apótema da pirâmide. Então aqui a gente tem dois apótemas nesse caso. A gente tem o apótema da pirâmide, que é essa linha em vermelho, tá? Essa linha aqui. E nós temos o apótema da base da pirâmide, que é essa linha roxa aqui, tá? O que a gente está querendo calcular é essa vermelha. Só que, infelizmente, para a gente calcular a vermelha, a gente vai precisar da roxa também, tá? Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? A gente vai trabalhar assim. Vamos lá. Aqui eu vou precisar desse triângulo aqui. Então, o que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho a altura na linha verde, eu tenho o apótema da pirâmide na linha vermelha e eu tenho o apótema da base na linha roxa, igual a legenda aqui está mostrando. Então, o que vai acontecer? Primeiro passo, eu tenho que calcular o apótema da base. Por quê? Ele não foi me dado. E o que foi me dado aqui foi o tamanho da aresta e a altura da pirâmide. Então, para quem não lembra, a aresta da base são essas linhas aqui do hexágono, tá? Então, essas linhas aqui são a aresta da base. Então, o primeiro passo é calcular o apótema da base da pirâmide. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiro, como a pirâmide é hexagonal, então a base dela vai ser um hexágono, tá? E para a gente calcular o apótema do hexágono, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Então aqui, primeiramente, o hexágono quando ele é regular, igual está indicando, né? O hexágono quando ele é regular, o que vai acontecer? Você vai ter esse lado que vai ser igual a essas medidas aqui. Então no hexágono regular, você consegue formar 6 triângulos equiláteros aqui dentro, tá? Então a gente vai precisar de metade desse triângulo aqui para calcular o apótema da base. Então a gente tem aqui, ó, isso é lado, isso é lado e isso é lado. O roxo é o apótema da base, tá? Que está representado pela letra M. Então a gente vai precisar só de metade disso daqui, porque a gente vai fazer Pitágoras. Então aqui, ó, separei metade do triângulo, tá vendo? É essa metade aqui. Então eu tenho o apótema da base, eu tenho o lado do hexágono, que vai ser a mesma coisa que a aresta da base, e aqui eu tenho metade do lado. Então eu vou fazer rapidamente o teorema de Pitágoras aqui e vou descobrir a fórmula do apótema da base, que vai ser igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Essa formulazinha aqui vocês podem anotar, que vocês vão precisar para calcular os apótemas, toda vez que for uma pirâmide hexagonal. Então aqui, já que eu descobri a fórmula, se torna fácil de eu calcular o apótema da base. Por quê? Ele está me dizendo que é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então quanto que está valendo aqui a aresta da base? Ó? A aresta da base vale 9. Então aqui onde está escrito lado, eu vou substituir por 9. Então, ó, tá vendo? 9 vezes raiz de 3 sobre 2. Como aqui eu não consigo dividir 9 por 2, até porque se eu botar em número decimal vai ficar estranho, isso aqui fica muito estranho, 4,5 raiz de 3, então a gente vai optar por trabalhar com a fração. Então agora que eu já tenho o apótema da base, eu posso calcular o apótema da pirâmide. Por quê? Para calcular o apótema da pirâmide, eu vou usar também Pitágoras. E eu preciso do apótema da base e a altura da pirâmide. A altura foi me dada no enunciado. E o apótema da base a gente já calculou. Então agora basta só calcular o apótema da pirâmide. Então vamos para o segundo passo. A gente vai estar trabalhando com esse triângulo aqui. Nós já temos o apótema da base, que é o M, e nós já temos a altura. Então vamos calcular Pitágoras. Lembrando que nesse posicionamento aqui, o apótema da pirâmide é a hipotenusa. E o apótema da base e a altura são os catetos.
Então, a gente tem a apótema da pirâmide ao quadrado, que vai ser igual a altura ao quadrado, mais a apótema da base ao quadrado. Então, aqui que começa a gerar dificuldade por causa dessa raiz aqui. Mas não é tão complicado assim, mas vamos lá. 16 ao quadrado dá 256, tá? Que é 16 vezes 16. Aqui, como é que vai funcionar? Eu tenho 9 ao quadrado, que dá 81, e eu tenho raiz de 3 ao quadrado, que daria raiz de 9, que vai dar 3. Então tá aqui. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4. Como aqui é 9 raiz de 3, significa que é 9 vezes raiz de 3. Então aqui fica 81 vezes 3, que dá 243. Então agora eu tenho 256 mais 243 quartos, tá? Aí é só você multiplicar embaixo, somar em cima ou tirar MMC, você que escolhe. Então aqui, ó, 256 vezes 4 dá 1032. 1032 mais 243 dá 1275 quartos. Tira a raiz disso, eu vou ter raiz quadrada de 1275 quartos. Lembrando que o 4 tem raiz quadrada, que vai dar 2. Mas 1275 não tem. Então a gente teria que fatorar. Aí a gente vai pegar 1275 e vai fatorar ele, que vai dar 3 vezes 17 vezes 5 ao quadrado, tá? Então aqui, fatorando, a gente vai encontrar isso. E quando a gente encontra isso, para a gente poder tirar da raiz, o que vai acontecer? Só o número que está ao quadrado que sai da raiz. Aí vai ficar o 5 do lado de fora e 3 vezes 17 é 51. Então eu tenho 5 raiz de 51 sobre 2. Então esse é o valor do apótema da pirâmide. Lembrando que não tem problema de ficar em fração e não tem problema de ter raiz, tá?